Quando alguém te ofende, é muito importante você saber como proceder. E a Bíblia fala sobre isso. O que a Bíblia diz sobre o perdão? Parte 17. Em Mateus capítulo 18, tem um episódio que Jesus está ensinando os seus discípulos a como lidarem quando um irmão, né, na fé, peca contra essa pessoa. A gente, por mais que creia no mesmo Jesus, creia no mesmo Deus, nós estamos sujeitos a pecar um contra o outro. A gente não é perfeito, né? Então, assim, não é porque a pessoa não é cristã ou porque a pessoa não está servindo a Deus que ela te ofendeu. Isso acontece, mesmo entre aqueles que obedecem a Deus. Mas e aí, quando acontecer isso, o que tem que ser feito? Em Mateus 18, versículo 15, fala assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. O que isso quer dizer? Se alguém pecar contra você, na igreja, né, entre irmãos, entre cristãos, pecou contra você, o que você tem que fazer? Não é ficar... Normalmente o que acontece? Vamos falar primeiro o que normalmente acontece. Alguém peca contra você, você guarda mágoa, começa a falar mal daquela pessoa para outras pessoas, você guarda mágoa, não quer mais chegar perto daquela pessoa, não perdoa e fica guardando rancor. Sempre que você vê aquela pessoa, você lembra do pecado dela e ainda fica falando mal dela para todo mundo. E despreza aquela pessoa, para você aquela pessoa não presta. Mesmo ela sendo seu irmão na fé. Então assim, o irmão não tá sujeito a pecar. Então o que você deve fazer quando o irmão peca contra você? A Bíblia diz, Jesus diz, que você tem que ir lá, você tem que falar com seu irmão. Você tem que ir, vai a sós com ele, não com todo mundo, vai a sós, mostra o erro dele. Ó, então, ou seja, você tem que romper né, aquele conforto, porque assim, é muito fácil quando alguém peca contra você, você não fala nada, fica lá guardando rancor, a pessoa nem sabe que você tem rancor contra ela. Ela só vê a sua cara feia e nem entende por quê, muitas vezes. Mas é muito difícil romper isso e ir lá falar com a pessoa. Porque afinal não é irmão, eu não tenho que amar aquela pessoa. Então eu tenho que ir lá e falar, olha, você errou nisso. Aquele dia você falou isso, você me ofendeu. Tem que mostrar o erro da pessoa. Ó, você está fazendo isso contra mim, isso é injustiça. Né? Então você tem que mostrar. A pessoa não é obrigada a entender a situação toda e saber que você ficou ofendida. Se você não falar que ela te ofendeu, muitas vezes ela não vai perceber. Então você tem que ir lá e mostrar o erro dela. E aí, se ela te ouvir, você ganhou o seu irmão. Ou seja, você mostrou o erro, a pessoa reconheceu o erro, provavelmente pediu perdão e você perdoou. Essa é a restauração do relacionamento. O perdão tem que chegar nesse ponto de ter um relacionamento restaurado com o seu irmão. Não é, não quero mais chegar perto daquela pessoa. Não é isso, isso não é perdão. Você tem que mostrar o erro, a pessoa reconhece o erro e você perdoa, né, aquela pessoa depois que ela se arrependeu. Esse é o caminho de restauração de Deus, o caminho do perdão. Aí continua o texto no versículo 16, né? Mateus capítulo 18, versículo 16. Se ele não te ouvir, aí o que você tem que fazer? Você leva mais um ou outro para servir de testemunha. Aí você fala de novo, ó, você errou nisso, mas agora tem testemunha. Para ser algo mais forte, né? Para a pessoa se arrepender. Se ela não ouvir esses dois ou três, né? Aí você tem que chamar a igreja, levar para a igreja, e aí a igreja vai advertir aquela pessoa, vai mostrar o erro daquela pessoa. Se ela não ouvir a igreja, aí não tem mais jeito. Aí fala para tratar ela como pagão e publicano. Tratar aquela pessoa como um descrente, como não cristão. Então é uma pessoa que talvez estava na igreja, mas que não se submete. Quando alguém mostra o erro dela, mesmo que seja não só uma pessoa, mas mais de uma, ou então a própria igreja, o conjunto dos cristãos, ela não reconhece o seu erro, ela não se arrepende, ela nem consegue esclarecer que aquilo né? Ela está presa no seu pecado. Então ela deve ser tratada como de fora, como descrente. Né? Então, aí sim temos um problema de relacionamento. Né? O relacionamento não vai ser restaurado como antes, né? Como é com um cristão que se arrepende, né, do seu pecado. Não, ele vai ser excluído da igreja. Ele vai estar fora, porque ele não faz parte daquele círculo, né, de arrependimento, de confissão, de perdão, de arrependimento dos pecados, de conversão, de mudança de vida. Ele não faz parte desse círculo de cristão. Ele talvez tenha o nome de cristão, mas não vive como um cristão. Então, para esse tipo de pessoa é complicado. É meio que a pessoa te ofendeu, ela vai ser, né, vai estar fora, não vai mais ser tratada como irmão, mas, claro, né,
Aqui o texto não é explícito, mas eu entendo que o caminho a ser tomado não. Eu vou perdoar aquela pessoa mesmo que ela não tenha se arrependido, né? Vou deixar essa dívida, não vou ficar cobrando, guardando aquele rancor. Ó, tô perdoado, não deve mais nada para mim. Por mais que o relacionamento não foi restaurado. Como que acontece quando é alguém que ouve e se arrepende, que aí pede perdão e é perdoado. Tá bom? Então isso ensinou a gente a como lidar com o irmão que peca contra nós. Se você tem algum irmão que pecou contra você, que você guarda mágoa, fale com o irmão, vá lá, fala com ele, mostra o erro dele. Se ele não te ouvir, leva mais alguém que foi testemunha e fala de novo, senão leva para a igreja. Esse é o caminho de Deus para a restauração. Deus não quer que a gente fique guardando rancor e ódio das pessoas no coração. Ele quer que as coisas sejam colocadas às claras e resolvidas. E tudo com perdão. Então, a Bíblia fala sobre perdão. Espero que você tenha aprendido e pratique. Um abraço.